Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Clara Cauê, professora de costura infantil, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda peça. Olha que gracinha, gente. É um bodyzinho e ele dá esse efeito, ó, de vestidinho com calcinha ou de blusinha com calcinha. Muito lindo, né? E isso com um acabamento maravilhoso. E nós não vamos utilizar overlock. Eu vou te ensinar técnicas de acabamentos embutidos, ou seja, até você aí que tem apenas uma máquina reta, seja ela até uma maquininha a pedal igual aquela da vovó, vai conseguir fazer essa peça com acabamento impecável aí na sua casa, assim como eu fiz a minha. E os moldes estão disponíveis gratuitamente para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, nos tamanhos de 1 a 6 meses. E os tamanhos de 1 até 2 anos vão estar disponíveis lá na nossa área de membros. E se você não participa, não perca tempo, gente, vale muito a pena. É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e você já entra tendo acesso a todo o nosso conteúdo. Isso mesmo, você já vai ter acesso a tudo que foi colocado na nossa área de membros desde que ela começou. Isso vai desde grades extras, assim como dessa aula, até aulas exclusivas com moldes digitais em PDF e videoaulas da costura. E também, gente, o mais legal, aulas de modelagem, onde eu te ensino de maneira simples e descomplicada a fazer as modelagens das suas peças, ou seja, você vai criar os seus próprios moldes aí na sua casa. Muito legal, né? E não se esqueça, se você gostou da aula de hoje, já vai dando aí o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais com as suas amigas, para que elas possam vir aqui também aprender igual a você. E agora, bora lá para a costura dessa peça que tá muito fofa, né, gente? Aqui nós vamos começar pelo corte e é bem tranquilo, tá? Nós vamos cortar uma vez a parte da frente e uma vez a parte das costas. Ambas na dobra do tecido como indicado no molde e com margem de costura toda a volta. Essa parte que vai simular o vestidinho tem o pontilhado indicando o comprimento ali no molde e vocês vão cortar 2 vezes iguais, na dobra do tecido e com margem de costura toda a volta. Essa faixinha eu vou explicar a medida dela durante o tutorial e aqui a gente vai usar um elástico de 7 a 8 milímetros para a perninha e um elástico ali de mais ou menos 1,5 cm para poder colocar na cintura da nossa peça. Aqui nós vamos começar fechando o nosso vestidinho. Nós vamos utilizar uma costurinha embutida, então nós vamos colocar avesso com avesso e vamos fechar as laterais com uma costurinha bem na beiradinha com retrocesso no início e no final. Feito isso, eu já tiro todas as pontinhas das linhas e eu vou refilar. Refilar, gente, nada mais é do que cortar fora essa sobrinha do tecido que ficou. Eu corto bem pertinho ali da minha costura, deixando mais ou menos de 2 a 3 milímetros só de sobra de tecido. Vou fazer a mesma coisa no outro lado, ó. Coloco bem certinho as bordas do tecido. Com retrocesso no início e no final, eu também vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Feito isso, eu tiro as pontinhas das linhas e também vou tirar fora toda essa sobrinha, ó. Subo refilando ali, tirando toda essa sobrinha do tecido. Agora a gente vai virar a nossa peça, deixando o avesso para fora e o direito para dentro, ó. Eu abro essa costurinha, a gente dá meio que uma esfregadinha assim, tá vendo? Com a mão, ajuda a abrir a costura. E eu vou passar uma costurinha de cima até embaixo, com retrocesso também no início e no final. E a margem de costura que eu vou deixar agora é suficiente para esconder aquela rebarbinha que ficou quando a gente passou lá a nossa primeira costura e refilou. Então, você vai passando a mão e você vai sentindo. Por isso que é tão importante a gente refilar e deixar uma sobrinha pequenininha. Que aí, quanto menor aquela sobrinha, menor vai ser essa sobra que a gente vai deixar na segunda costura e melhor vai ser o resultado ali do acabamento da nossa costura. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, lembrando, gente, que essa costura é uma costurinha francesa, tá? Eu vou estar deixando aqui um tutorial detalhado dela e de uma outra costurinha embutida, vai estar aparecendo aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Feito isso, ó, eu já tenho as laterais do meu vestido embutidas, fechadinhas, e aí para poder fazer a barra, eu vou facilitar a minha vida, ó, eu vou no ferro, dobro meio centímetro, depois dobro 1,5 cm. E aí é só passar uma costurinha bem na beiradinha ali, ó, com retrocesso no início e no final. Assim é muito mais fácil de fazer a nossa barrinha, ó.
Chego no final, termino com o retrocesso, como eu disse. E agora eu vou reservar o meu vestidinho. Vou pegar o meu bodezinho, vou colocar avesso com avesso e vou fazer o mesmo procedimento do nosso vestidinho. Vou passar uma costurinha com retrocesso no início e no final, bem na beiradinha dos dois lados, para depois refilar. Enquanto eu faço esse processo, eu quero que você me conta aqui nos comentários do nosso vídeo. Você já tem máquina de overlock? Ou você ainda não tem e gosta de dicas assim, com peças com acabamentos todos embutidos? Conta aqui pra mim, assim eu posso trazer nas próximas aulas cada vez mais peças que te agradem. Vou fazer a mesma coisa, ó, na outra lateral. E a gente já tá quase com as laterais do nosso body toda fechada. E é claro, com uma costura muito bonitinha, com acabamento impecável, ó. Agora, a gente vai virar a nossa peça com o avesso para fora, abrimos a nossa costurinha e vamos rebater. Lembrando sempre, tá, gente? Retrocesso no início e no final. Esse retrocesso é bem pequenininho, 2, 3 pontinhos só, tá? Não tem necessidade de fazer aquele retrocesso enorme. Sempre já vai tirando as pontinhas das linhas, tá? Para sua peça já terminar ali bem bonitinha. Seguimos aqui rebatendo a última lateral aqui para terminar o fechamento das laterais do nosso body. Pronto, já temos as laterais fechadas e embutidas. E agora nós vamos fazer a colocação do elástico aqui, ó, na perninha. Eu vou colocar o avesso do meu tecido do body voltado para cima. Vou colocar o meu elástico ali, ó, na beiradinha. E eu vou passar uma costura da seguinte maneira. Eu vou colocar o elástico ali. Eu vou começar a costurar com um retrocesso e paro com a agulha dentro. Aí eu pego a pontinha dele, vou lá no final da cava, estico, aí eu seguro ali no meio, com a pontinha da linha ali que começou, ó, eu ajudo e eu vou esticando e costurando, ó. Esticando e costurando. Nesse momento, se vocês observarem, ó, a minha agulha, ela bate na beiradinha ali do lado de dentro da minha máquina, ó. Chegou no meio, eu levo de novo lá na pontinha, ó, estico, posiciono ele ali na beiradinha e sigo costurando. Tenta deixar ali, ó, bem rente a beiradinha para não ficar sobrando o tecido, mas se ficar um pouquinho, você pode refilar com a tesoura depois, tá? Pode cortar fora, não tem problema. Só não pode deixar cortar o seu elástico. Termino com o retrocesso. E agora eu dobro 2 vezes, ó, dobro uma, dobro 2. Esse comecinho ali, ele vai ficar sem elástico, mas é exatamente isso que a gente quer para facilitar na hora da gente fechar o entrepernas, ó. E agora é só seguir assim, ó, dobra uma, 2 e costura, ó. Eu estico, dobro uma, 2 e costuro. Lembrando sempre que elástico, nessa situação, a gente tem que costurar esticando ele. E olha, gente, que acabamento lindo que fica, ó. Nosso elástico fica todo preso, fica todo embutido, não tem perigo de ficar enrolando e não tem nada desfiando, nada feio, ó. Vou repetir o mesmo processo na outra perninha. Avesso do meu tecido do body voltado para cima. Começo a costurar meu elástico com retrocesso, levo a pontinha lá no final, estico e venho costurando, ó. Nessa primeira costura, eu passo costurando na beiradinha do elástico do lado de dentro da máquina. Aí, quando eu vou rebater, ó, eu rebato costurando na beiradinha do elástico do lado de fora da máquina, ó, para poder ficar bem bonitinho, não ficar nenhuma beirada solta. Aí, essa pontinha, tá vendo? Fica mais ou menos um meio centímetro sem o elástico, porque o elástico dá uma enrugadinha pra dentro. Mas não tem problema, porque vai ajudar a dar um acabamento mais bonito aqui na hora de fechar o entrepernas, ó. Eu vou colocar avesso com avesso,
vou passar uma costurinha com retrocesso no início e no final, bem na beiradinha, para depois virar e rebater, ou seja, eu vou fechar aqui com uma costurinha embutida. Se você for iniciante, tiver mais dificuldade, você pula essa parte da colocação do elástico e coloca primeiro o vestidinho, vai facilitar a sua vida, porque quando a gente coloca o elástico na perninha e já fecha o entrepernas, o body dá uma enrugadinha. Talvez possa te dar um pouco de dificuldade na hora de você costurar a canaleta do elástico da cintura. Então, se você for iniciante, você terminou de fechar as laterais do body, faça a colocação do vestidinho, que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui agora. Depois do vestidinho colocado, depois da canaleta da cintura costurada, você coloca o elástico e fecha o entrepernas. Vai ser mais prático para você, eu acredito. E agora a gente vai aplicar o nosso vestidinho. Eu estou com o corpinho do body com o direito voltado para fora e o vestidinho também com o direito voltado para fora. E eu vou fazer desse jeito, ó. Eu vou enfiar o vestidinho dentro do body. Vai ficar direito do tecido do vestidinho, de frente para o avesso do tecido do body, ó. Desse jeitinho que vocês estão vendo. E eu vou alfinetar, ó, toda essa volta. Eu vou ali na frente, ó, alfineto pontinha com pontinha. Coloco ali no meio também mais um alfinetinho. Vou do outro lado, faço a mesma coisa, pontinha com pontinha. No meio, coloco mais um. Vou nas laterais ali e vou colocar costura com costura, bem certinho, e vou alfinetar. Eu só vou colocar ali na costura, mas se você quiser, você pode alfinetar as partes da cava também, tá? Feito isso, nós vamos fazer as marcações da nossa canaleta, ó. De cima para baixo, eu marco 2 centímetros e risco. Dessa marcação para baixo, eu marco mais 2 centímetros e risco. Da borda para baixo, 2 centímetros. Desse risquinho para baixo, mais 2 centímetros. Eu vou fazer isso nas 4 pontas ali, ó. Marco 2. E dessa marcação para baixo, marco 2. Agora, a gente vai costurar toda a volta, deixando entre esses risquinhos sem costurar. Vamos mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Eu começo da parte do meio da frente ou do meio das costas. Faço a paradinha de agulha ali, ó, para poder descer e ficar o cantinho bonitinho. E no primeiro risquinho eu termino com o retrocesso, ó. Aí eu pulo esse intervalo, começo com o retrocesso de novo ali no risquinho e sigo costurando até o próximo, ó. Chegou no risquinho, eu termino com o retrocesso. Pulo essa partezinha, começo com o retrocesso de novo e sigo costurando. Ou seja, entre esses risquinhos não vai ter costura. Muita atenção, tá? Vai tirando os alfinetes, não passa costurando em cima, pode estragar aí a sua agulha e deixar a sua costura feia. Termino com o retrocesso. Aí agora a gente vai tirando as pontinhas das linhas e a gente vai tirar, ó, esses 4 cantinhos, ó, os 2 cantinhos da parte da frente e os 2 cantinhos da parte das costas, ó, para poder ficar um efeito mais bonitinho quando a gente desavessar a nossa peça. Também vou tirar esse encontro de costuras, das costuras da lateral, tá? E vou encher de piques por toda a minha cava. Afinal, é uma costura curva, né? Eu preciso dar esses piques para minha costura ficar mais assentada quando eu desavessar a minha peça. E aí, a gente já pode jogar o nosso vestidinho para o lado do direito, ó. A gente arruma bem os biquinhos ali. A gente dobra um por cima do outro, desvira. E a gente vai arrumando com um cabinho de pincel, tá? Com alguma coisa, ó, vocês ajeitam a pontinha, claro, com muito cuidado. E é só arrumar bem arrumadinho e depois passar bem passadinho no ferro. E olha só, já dei uma passadinha e fica lindo, gente, ó, tudo embutido. E olha só a partezinha que a gente não costurou, é o buraquinho ali da nossa canaleta.
E agora nós vamos marcar da cava para baixo 5 centímetros e vamos fazer uma marcação. Tá vendo como o meu bodezinho embaixo ele já tá mais enrugadinho? É nessa parte que eu falei, faça essa parte da colocação do vestido, dessa costurinha, depois você coloca o elástico ali. Porque para você que já tem mais prática, vai ser tranquilo, mas se você for iniciante, talvez esse fato do body já tá mais enrugadinho por conta do elástico, possa te dar um pouco mais de dificuldade. E dá para poder fazer com uma maneira mais fácil, é claro que a gente vai optar por ela, né? E aí eu marquei 5 centímetros da cava para baixo, risquei, eu tô usando uma canetinha fantasma, tá? Aquela que apaga com ferro, mas você pode riscar com sabonete, com giz de alfaiate. Ó, na parte das costas, ó, eu faço a mesma coisa, tá? Coloco a minha reguinha e marco 5 centímetros da cava para baixo e risco. Agora eu vou virar a minha peça pelo lado do avesso. Aí eu encaixo ali, ó, o lado direito dentro da máquina. Vou procurar ali o meu risquinho e eu vou fazer uma costura a toda volta com retrocesso no início e no final. Essa primeira costura, ela é contínua, tá? Ela não precisa de deixar abertura. É só quando a gente fizer a outra que a gente vai deixar uma aberturazinha para poder passar o elástico. E assim eu costuro a toda volta acompanhando essa marcação que eu fiz. Chegou no finalzinho ali, termino com o retrocesso. E agora eu vou utilizar o meu elástico, ó. Eu posiciono ele rente à primeira costura e eu vou fazendo a outra costura mais ou menos uns 2 milímetros do lado dele. Ou seja, a função dele aí é apenas medida. Eu não estou costurando nele, tá? Tá vendo? Ó, eu vou colocando ele e vou passando a costurinha do lado. Dessa maneira, a minha canaleta ela vai ficar bem justinha e o meu elástico vai ficar bem mais bonitinho e também diminui as chances dele enrolar. Se bem que depois que vocês terminarem de costurar, de passar ele, de fechar a canaleta, vocês estiquem bem a peça para distribuir o franzido e aí vocês passem uma costurinha em cada lateral ali. Na costura da lateral, faça outra costurinha por cima para poder evitar dele enrolar. Termino essa costurinha uns 2 centímetros antes de onde ela começou para deixar uma abertura. Eu meço ali a cintura real e divido por 3, ó. Medi a cintura real, ó, dividi em 3 partes. E eu vou descartar uma parte, ó. Descarto uma e fiquei com 2, ou seja, nós vamos usar 2/3 da cintura da peça. Agora, com a ajuda de um alfinete, de um passador de elástico, ou de um grampo, eu levanto ali a minha sainha, ó, e o meu buraquinho vai estar ali. E eu vou passar esse elástico por toda essa canaleta. Eu acelerei bastante essa parte, porque é uma parte que a gente tem que fazer com bastante calma, com bastante atenção, para não deixar o nosso elástico enrolar, tá? Além dele enrolar, ficar muito feio, ele incomoda muito a criança. Então passa com bastante atenção. Essa dica que eu acabei de dar, de você utilizar o próprio elástico para marcar a canaleta, ajuda bastante, porque sua canaleta vai ficar bem justinha, o seu elástico vai ficar bem certinho lá dentro. Cheguei ali, ó, no final, eu tiro o meu alfinete, eu vou sobrepor uma ponta na outra, ó. Eu coloco uma ponta sobre a outra e vou costurar. Eu utilizo um zigue-zague, tá? E eu passo um zigue-zague umas 2 vezes, eu vou lá na frente, volto cá atrás, ó, tiro o excesso das pontinhas. E agora, com muito cuidado, eu vou esticando a minha peça para esse resto do elástico entrar lá para dentro, claro, com muito cuidado para ele não enrolar, senão a gente vai perder todo o nosso trabalho de ter passado ele com cuidado. Aí eu estico a minha peça para lá e para cá, para lá e para cá, para distribuir, né, para esse franzido desse elástico ficar todo por igual. E eu posso agora fechar o meu buraquinho que ficou, ó. Fecho com retrocesso no início e no final. E eu já tenho o elástico da minha peça colocado. Agora nós vamos fazer essa faixinha. Eu vou emendar, porque a minha não deu comprimento. Essa faixinha, gente, a largura dela vai ser o dobro do buraquinho que vocês deixaram mais 2. Ou seja, eu deixei um buraquinho de 2 centímetros, eu vou cortar uma faixinha com 6 centímetros de largura. O comprimento fica a critério de vocês, tá? Vocês meçam depois da peça pronta, vocês meçam com a fita métrica, porque vai depender do tamanho do laço. Se você quiser deixar um laço maior, se você quiser dar um laço menor. Então, o comprimento fica a seu critério. Eu tô colocando ela direito com direito e vou fechar ela, deixando o buraquinho lá no meio, para poder ficar mais bonitinha as minhas pontinhas, ó. Agora eu vou desavessar, ó, com a ajuda de uma tesoura, de um cabinho de pincel. Eu não achei o meu pincel na hora.
eu comecei a desavessar com a tesoura, depois eu encaixei o meu lápis ali. Eu tenho um pincel que ele nem tem cerdas mais, mas ele só fica na gavetinha ali da minha mesinha para poder desavessar. Só que a gente deu uma reforma que ele sumiu, mas eu vou achar ele, porque é muito bom, porque você desavessa a sua peça sem medo. A tesoura é perigoso furar a peça da gente, o lápis é perigoso sujar, mas enfim, ó. Eu fui da ponta até o meio e da ponta até o meio. E aí a gente desavessa e agora eu vou passar, ó, passei tudo bem passadinho. E agora a gente vai costurar ali a nossa canaleta, tá vendo, ó? Essa faixinha, ela tem que ser proporcional. Se a minha canaleta tem 2, essa faixinha tem que ter 2. Agora, ó, eu marco ali, ó, a abertura do lado de fora, ó. Pode usar a própria faixinha ou uma régua. Eu marco, ó, a abertura de um lado e de outro. Eu vejo ali, ó, tá vendo? Ó, eu abro e olho aonde ela começa. Marco com a caneta, marco a parte de baixo e aí com a régua eu posso ligar esses pontos para poder facilitar na hora de eu costurar. Ou seja, essa canaleta, ela tá com 2 centímetros, por isso que eu falei, vocês vão cortar a faixinha com 6. Quando vocês dobrarem 6, ela vai ficar com 3. Aí vocês vão tirar 1 centímetro de margem de costura para costurar, ela vai ficar com 2. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olho ali a abertura. Para poder fazer a marcação certinha, né, na portinha ali do buraquinho que a gente deixou. Acerto o meu tecido para ele estar certinho. E faço ali o meu risquinho. Essa canetinha fantasma, gente, ela ajuda muito, porque depois o calor do ferro faz com que ela desapareça. Mas sabe aquele restinho de sabonete? Vocês podem usar depois, é só passar um paninho úmido também, ele sai. Porque tem certas coisas que facilitam, igual essas marcações, elas ajudam muito. E às vezes vocês marcam com lápis de escrever e depois dá uma luta para poder sair da peça. Então, se você não tiver acesso a uma canetinha dessa, usa o sabonete, porque ele sai bem rapidinho, bem tranquilo ali com um paninho úmido da sua peça. E agora, com retrocesso no início e no final, eu vou passar uma costurinha, ó, de ponta a ponta, ó. Termino com o retrocesso e aí eu vou fazer a costurinha de cima, ó. E aí eu já vou ter a minha canaleta, tá? Olha só que gracinha que fica, tudo embutido, gente. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Enquanto eu termino de costurar, conta pra mim aí nos comentários o que você achou do acabamento dessa peça todo embutido sem o uso de overlock. Você gosta de aprender técnicas assim? Pronto, a nossa peça já está toda costurada. E agora, com a ajuda de um alfinete ou de um passador de elástico, né? Nós vamos passar a nossa faixinha. Ó, eu começo ali por uma das cavas. Passo a minha faixinha com todo cuidado, toda calma. Vou arrumando para que ela não fique enrolada. Puxo o excesso, aí eu volto na outra cava. Ela vai ficar, né? Ela vai ficar com uma curvinha, né? Uma dobra ali em uma dos ombrinhos, né? Em uma das laterais. E na outra vocês vão dar o lacinho. Por isso que eu falei, quando vocês estiverem com ela pronta, coloca a fita métrica, imagina o tamanho que vocês querem do laço. E aí sim vocês determinam o comprimento, ó, tá vendo? Em uma lateral ela vai ficar assim, ó, dobradinha, e na outra a gente vai dar o lacinho. Se você quiser um lacinho maior, deixa um comprimento maior. Se você quiser um lacinho mais delicadinho, deixa um comprimento menor. O importante é a largura que você tem que respeitar, porque se você fizer uma faixa muito larga, ela vai passar aí dentro da canaleta, ela pode até passar, mas vai ficar tudo muito enrugado, tudo muito apertado. Aqui a gente faz o nosso lacinho, ó.
E assim nós já temos o nosso bodezinho prontinho. Olha só, gente. Ai, lembra muito, né? O arco-íris, essas cores, né? Simboliza muito, né? A aliança de Jesus com a gente naquela passagem da Bíblia que fala do dilúvio. Ai, eu achei muito linda essa estampa. E agora, terminando de ver a peça pronta, eu me lembrei dessa passagem. E olha só que linda, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse acabamento, ó, tudo embutido, ou seja, até você que tem uma maquininha a pedal da vovó pode estar fazendo essa peça com acabamento embutido aí, ó, tudo impecável. Espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de compartilhar, deixar aí o seu like, um grande beijo e até a nossa próxima aula.